Elias, o profeta que nunca experimentou a morte. Que trajetória impressionante ele teve. Esse profeta antigo emergiu como o homem de Deus no momento exato, tendo sido preparado em Querite, moldado em Sarepta, usado poderosamente no Monte Carmelo, ungido para confrontar o rei Acabe várias vezes e, finalmente, recebendo a companhia de seu amigo e sucessor, Eliseu. Elias parecia ter atingido o auge das experiências humanas, sendo um herói além da compreensão, mas ainda assim humilde. Mas ele estava prestes a superar até isso. Ele estava prestes a evitar a morte. A foice da morte passaria longe dele. A partida de Elias, sem passar pela morte, o coloca em uma categoria extremamente rara. Apenas 2 pessoas na história registrada deixaram a terra sem morrer. Segundo os relatos sagrados, apenas 2 pessoas foram levadas diretamente para a presença de Deus. O primeiro foi Enoque, Gênesis 5, versículos 21 ao 24. Quando Enoque tinha 65 anos, gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e teve outros filhos e filhas. Ao todo, Enoque viveu 365 anos. Enoque andou com Deus. Então, ele não foi mais visto, porque Deus o levou. A segunda pessoa foi Elias. Aqueles que estiverem vivos no retorno de Cristo serão os últimos a experimentar esse tipo de partida. Não sabemos a data ou a hora exata, mas sabemos disso. Os que estiverem vivos, quando Cristo voltar, serão poupados da morte. Paulo escreve com certeza sobre isso em sua primeira carta aos Coríntios. 1 Coríntios 15, versículos 51 ao 54. Escutem, eu lhes digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num piscar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e o que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. O aspecto notável da história de Elias é que ele sabia que seria levado ao céu sem morrer. Ele nos dá um exemplo de como devemos viver, esperando o retorno de Cristo. Pelo contexto, é evidente que Deus informou Elias sobre sua partida iminente, embora não saibamos quando ou como ele fez isso. Além disso, Deus revelou isso aos filhos dos profetas e a Eliseu, o amigo próximo e sucessor escolhido de Elias. 2 Reis 2, versículos 1 ao 12. Quando o Senhor estava prestes a levar Elias ao céu, num redemoinho, Elias e Eliseu estavam a caminho de Gilgal. Chegamos ao último dia de Elias na terra, quando ele seria levado num redemoinho. O hebraico aqui também pode ser traduzido como numa rajada de vento, num momento de vento, em algum tipo de movimento varrido. Elias seria arrebatado, e naquele instante ele seria levado desta terra para a presença de Deus. Deus não apenas disse a Elias que isso aconteceria e como aconteceria, mas também lhe disse onde aconteceria. Isso explica por que vemos Elias se movendo rapidamente em direção ao Jordão. Ao ler a narrativa, imagine a cena se desenrolando. 2 Reis 2, versículos 2 ao 6. E Elias disse a Eliseu: fique aqui, pois o Senhor me enviou a Betel. Mas Eliseu disse: tão certo como vive o Senhor e como você vive, não te deixarei. Então foram para Betel. E os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: você sabe que o Senhor vai levar o seu mestre hoje? E ele respondeu: sim, eu sei. Calem-se. E Elias disse a Eliseu: fique aqui, pois o Senhor me enviou a Jericó. Mas ele respondeu: tão certo como vive o Senhor e como você vive, não te deixarei. Então foram para Jericó. E os filhos dos profetas que estavam em Jericó se aproximaram de Eliseu e lhe disseram:
Você sabe que o Senhor vai levar o seu mestre hoje? E ele respondeu: Sim, eu sei, calem-se. E Elias disse a Eliseu: Fique aqui, pois o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele respondeu: Tão certo como vive o Senhor, e como você vive, não te deixarei. Então, os dois continuaram juntos. Os filhos dos profetas fizeram a mesma pergunta a Eliseu em Betel e Jericó. Você sabe que o Senhor vai levar seu mestre hoje? Eliseu respondeu da mesma forma em ambas as vezes: Sim, eu sei. Agora, por favor, fiquem quietos. Sim, Eliseu assegurou aos filhos dos profetas que aquele era o dia em que Elias seria levado. Mas por que ele pediu que os jovens ficassem quietos? Alguns acreditam que ele fez isso para evitar distrair Elias com perguntas e conversas que seguiriam após a incrível revelação do velho profeta. Eliseu percebeu que Elias estava em um momento especial de reflexão e precisava de paz e tranquilidade. Quantas vezes você já ouviu que quando uma pessoa está prestes a morrer, toda a sua vida passa diante dos seus olhos? Eliseu, seu amigo íntimo, e o jovem profeta a quem Elias passaria seu manto, sabia da importância de permitir um tempo para que Elias pudesse refletir sobre tudo o que estava acontecendo. Assim, Eliseu pediu: Sem perguntas, por favor, fiquem em silêncio. Deem um momento para Elias pensar e refletir. Gilgal foi o ponto de partida. Segundo Josué 4, Gilgal foi o local onde os filhos de Israel acamparam após atravessarem o Jordão para Canaã. Se você se lembrar da história bíblica, esse foi o lugar onde eles ainda estavam seguros e protegidos, antes de começarem a invasão ao território inimigo. Então, o povo subiu do Jordão no 10º dia do primeiro mês e acampou em Gilgal, na fronteira leste de Jericó. Josué, capítulo 4, versículo 19. Gilgal foi o início da última jornada de Elias. A próxima parada de Elias foi Betel, um lugar de oração. Betel significa casa de Deus. Foi onde Abraão construiu um altar e onde ele frequentemente se encontrava com o Senhor. Gênesis, capítulo 12, versículo 8. Dali prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel e armou seu acampamento, tendo Betel ao oeste e Ai ao leste. Ali construiu um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Durante seus tempos de busca e luta, assim como de dedicação e preparação, o patriarca Abraão frequentemente retornava a Betel, onde ele havia adorado e se comunicado com Deus pela primeira vez. Finalmente, Elias seguiu para o Jordão, um lugar de morte, não apenas física, mas também morte do ego. Ali, Elias se lembrou dos momentos em que havia renunciado à sua própria força e morrido para seus próprios desejos e planos. Ao longo dos anos, este determinado profeta aprendeu a confiar mais em Deus do que em si mesmo. Ele aprendeu a caminhar na força do Senhor e não na sua própria. Aprendeu a se submeter, esperar e obedecer. Esse tipo de abnegação não vem naturalmente. É uma virtude aprendida, incentivada por poucos e praticada por menos ainda, especialmente entre aqueles com personalidades fortes. Profetas são conhecidos por terem esse temperamento, o que torna as realizações de Elias ainda mais notáveis. Ele era como a argila mais maleável nas mãos do seu mestre, sem se exibir como herói. Como já foi dito, ele fez seu melhor trabalho sob a proteção do Todo-Poderoso. Sua vida foi poderosa porque ele chegou a um ponto em que aceitou a morte dos seus próprios desejos, se isso significasse a manifestação da glória de Deus. Como isso se aplica a nós? Todos nós temos um Jordão como destino final. Claro, a maioria de nós não sabe quando chegará ao seu Jordão. Pode levar décadas, ou talvez não. Mas há também outro tipo de morte, que é a morte do ego. Quando aprendemos a importância da abnegação, essa morte faz parte de tomar a nossa cruz e seguir a Cristo. Mateus capítulo 10, versículo 38. Quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quando finalmente aprendemos a fazer isso, que é um processo difícil, a paz verdadeira reina em nossos corações. Palavras de despedida.
Ao chegarem ao Jordão, o destino final de Elias na terra, Eliseu disse: Tão certo como vive o Senhor, não te deixarei. Elias vinha tentando se afastar de Eliseu desde Gilgal. Não acredito que ele quisesse se livrar de Eliseu, mas estava testando seu amigo e futuro sucessor. Eliseu, talvez você não queira me acompanhar até Gilgal, Betel ou Jericó, e certamente não além do Jordão. Mas Eliseu foi insistente. Ele permaneceu ao lado do velho profeta. Eliseu percebeu que Elias estava em um momento especial de reflexão e precisava de paz e tranquilidade. Quantas vezes você já ouviu que, quando uma pessoa está prestes a morrer, toda a sua vida passa diante dos seus olhos? Eliseu, seu amigo íntimo, e o jovem profeta a quem Elias passaria seu manto, sabia da importância de permitir um tempo para que Elias pudesse refletir sobre tudo o que estava acontecendo. Assim, Eliseu pediu: Sem perguntas, por favor, fiquem em silêncio. Deem um momento para Elias pensar e refletir. Eliseu disse a Elias: Estou de olho em você, meu amigo. Você não vai se livrar de mim. Estou bem aqui com você o tempo todo. Foi assim que ele disse. E Eliseu disse: Tão certo como vive o Senhor e como você mesmo vive, não te deixarei. Então, os dois seguiram em frente. 2 Reis, capítulo 2, versículo 6. Não precisamos todos de alguns Eliseus em nossas vidas. Eles nos dão coragem e, de fato, são uma espécie rara. São nossos amigos próximos. São aqueles que estão lá por nós, conosco, e disponíveis para nos ouvir, nos ajudar, suavizar os golpes de nossos críticos, orar conosco, ficar em nosso canto, trazendo-nos tanto encorajamento quanto objetividade. A cena mudou abruptamente quando os dois homens pararam no Jordão. Agora chegamos ao evento milagroso. 2 Reis, capítulo 2, versículos 7 ao 10. E 50 homens dos filhos dos profetas foram e ficaram observando de longe. E eles dois pararam junto ao Jordão. E Elias tomou seu manto, enrolou-o e golpeou as águas, que se dividiram para os dois lados, de modo que ambos atravessaram em seco. E aconteceu que, quando eles passaram, Elias disse a Eliseu: Peça o que quer que eu faça por você, antes que eu seja levado de você. E Eliseu disse: Peço-te que uma porção dobrada de teu espírito esteja sobre mim. E ele disse: Você pediu uma coisa difícil, contudo, se você me vir quando eu for levado de você, assim será para você. Mas se não, não será. Este milagre é semelhante ao que ocorreu séculos atrás, quando Deus milagrosamente abriu o Mar Vermelho, permitindo que Moisés e os filhos de Israel atravessassem em terra seca. As águas do Jordão se abriram neste caso, permitindo que Elias e Eliseu atravessassem o rio em terra seca. Então, Elias se vira para seu amigo e pergunta: O que posso fazer por você antes de ir, antes que o Senhor me leve desta terra? Note o pedido imediato de Eliseu. Este é um homem que tem grandes ideias e não tem medo de compartilhá-las. Elias, você realizou alguns milagres incríveis em sua vida, ele diz. Mas eu gostaria de uma dose dupla do seu espírito para que eu possa ter o dobro do poder. Que pedido maravilhoso! Não tenha medo de pedir grandes coisas a Deus. Quero lhe dar muito, ele diz. Peça. No entanto, muitos cristãos têm uma mentalidade muito limitada. Seria sábio aprendermos uma lição de visão com o fiel companheiro de Elias. Mesmo Elias, com todas as grandes coisas que pediu a Deus, lembre-se, este é o homem que convocou o fogo do céu. Fica surpreso aqui. Essa é difícil, ele admite a Eliseu. Contudo, se você me vir quando eu for levado de você, então o que você pediu será seu. Caso contrário, não será. Pode apostar que Eliseu estava determinado naquele momento a não tirar os olhos de Elias. Mas ele não teve muito tempo para sentar e observar. Aconteceu sem mais delongas. 2 Reis, capítulo 2, versículo 11. Enquanto caminhavam e conversavam, de repente apareceu um carro de fogo, puxado por cavalos de fogo.
Ele passou entre os dois homens, separando-os, e Elias foi levado ao céu num redemoinho. Isso é fantástico. Eles estavam caminhando juntos e conversando. Elias não estava pregando ou profetizando naquele momento. Eram apenas dois amigos próximos caminhando e conversando juntos. Deve ter sido um momento fantástico. Um carro de fogo e cavalos de fogo apareceram e Elias subiu ao céu num redemoinho. A Bíblia diz que foi assim mesmo. Ele subiu ao céu num redemoinho num instante. Quando Eliseu viu os carros, ele exclamou em espanto e admiração. Seu coração deve ter batido forte em sua garganta. Sua adrenalina deve ter disparado. Então houve um sopro. O redemoinho soprou forte contra a roupa, o cabelo e a barba de Elias, e ele se foi. Um momento incrível. 2 Reis, capítulo 2, versículos 12 ao 15. E Eliseu viu isso e gritou: meu pai, os carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. Então pegou suas próprias roupas e as rasgou em duas partes. Pegou também o manto de Elias que havia caído dele, voltou e parou à beira do Jordão. Pegou o manto de Elias que havia caído e golpeou as águas, dizendo: onde está o Senhor, o Deus de Elias? Quando ele golpeou as águas, elas se dividiram para os dois lados, e Eliseu atravessou. Quando os filhos dos profetas de Jericó viram isso, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E foram ao encontro dele e se prostraram diante dele. O contrato sem morte de Elias entrou em vigor de repente. Elias, o profeta poderoso, se foi. Eliseu, o profeta de poder dobrado, estava preparado e prestes a ser grandemente usado por seu Deus. Nada de Deus morre quando um homem ou mulher de Deus morre. Temos a tendência de esquecer isso. Eliseu é um exemplo perfeito. Deus sempre tem um plano de contingência. Considere isto. Ele teve seus homens e mulheres em todas as eras para continuar seu trabalho. Ao longo dos séculos, Deus nunca ficou frustrado se perguntando: o que o meu povo fará agora que ele se foi, agora que não está mais com eles? Nosso Deus Criador é todo-poderoso. Ele nunca fica sem recursos. Eliseu ficou surpreso e atordoado por um breve momento, mas isso não durou muito. Ele se abaixou e pegou o manto do profeta. Lembrando-se das palavras de Elias, ele atravessou de volta o Jordão, reivindicando o poder que agora era seu, e começou seu próprio ministério profético. A partir desse ponto, o plano de Deus nunca falhou. Sai Elias, entra Eliseu. Não podemos deixar de imaginar se Eliseu não estudou aquele velho manto nos anos que se seguiram, lembrando daqueles dias gloriosos em que seu mentor e amigo ficava sozinho, representando a presença de Deus e proclamando a mensagem de Deus. A memória do velho Elias, um homem de heroísmo e humildade, serviu para fortalecer o jovem Eliseu, a quem Deus destinou a usar de forma ainda mais poderosa.